Lotério, a gente conhece a Goécia Luciferiana, a Goécia Salomônica. Queria que vocês mesmos passassem um pouco por cima dessas duas Goécias que eu mencionei, a Salomônica e a Luciferiana, para depois a gente dar uma breve explicação mesmo da Goécia Árabe, mas a gente vai segurar ainda pro pessoal, se ambientar, né, para entender um pouco mais pra frente, mas fazer essa diferenciação um pouco pro pessoal entender o porquê que a Goécia Árabe é diferente das outras duas. Tá, eu vou chutar a bola e o irmão Pablo segue aí na complementação, tá? O pessoal reclama muito de Goétia como se fosse marca patenteada de Salomão. Tá? Uhum. Então, no próprio livro, a gente traz toda uma referência da terminologia de Goétia, que na verdade o correto seria falar Goécia, porque o T em latim se pronuncia com o som de C. Né? Então, que é a arte de uivar, a arte de conjurar mortos, que acabou ficando famosa do Lemeseton, depois do Torud, através do sistema salomônico, aonde conjurar espíritos, conjurar os mortos, conjurar daimons, deuses de panteão pagão, baseado na energia, na força, na autoridade de um regente, que é o Eterno, seja Yahvé, seja a concepção pessoal de cada um. Então, Goécia significa arte de evocar? A arte de uivar. De uivar. Goécia, na verdade, é uivar. Né, a arte de uivar a lua. E então se uiva para conjurar os mortos, era assim que era na antiguidade, na origem grega, e que acabou sendo adaptado no sistema judaico, de certa forma até judaico-cristão, na arte de Salomão de conjurar deuses. E que aí vem o ponto que me admira, né? Porque se vamos chutar o pau na barraca para dizer que Goétia tem dono, então já vamos tocar todas as pedradas do Michael Ford, porque o Michael Ford, ele quebrou o paradigma, a vidraça dos carros blindados da Goétia, anunciando a Goétia luciferiana, dando a Lúcifer o poder de patentear, de assumir uma regência e autoridade sobre outros deuses da mão esquerda, anulando a necessidade de oração do não-nascido, necessidade de sigilos de pantáculos mágicos, que, diga-se de passagem, a maioria dos pantáculos nos livros de Dr. Wood, Lemeseton, são até ineficazes, a pura invenção, mistureba que fizeram. Então, Michael Ford, ele tinha que ser apedrejado. Olha, de onde vamos fazer uma Goétia sem invocar os poderes, a autoridade e a proteção de Deus? E, então, Michael Ford, ele é aplaudido pelo pessoal da mão esquerda, tranquilo. Hoje temos, inclusive, pouco falado no Brasil, mas já falado e já tem obras sobre isso. E, particularmente, pessoalmente, as que eu li achei horríveis, mas tudo bem, mas já existe. De Goétia Draconiana, americanas traduzidas em português, que também ninguém fala nada. Sim. Mas quando entrou o contexto árabe, temos que tocar o pau, porque parece que existe uma inimizade no contexto árabe. E aí, chuta a bola agora pro irmão Tarrut continuar. Agora, se ela vem naturalmente ali, como você falou, do povo judeu, judaico-cristão. E aí você bota um árabe depois, aí é mais um conflito. E detalhe, Salomão não criou Goétia, ele apenas assinou embaixo bancando o nome porque ele tinha o poder de patrocinar. Então, tanto que a primeira tradutora dos livros de Goétia para o português foi a Soror Fortuna, a esposa do Francisco Marengo, que ainda é viva, do canal Universo Mágico, que já não trabalha mais com Goétia, mas ela, na época era da Golden Dawn, foi a primeira tradutora do livro de Goétia para o português. Mas trabalhavam com Goétia Salomônica. Então, para também não acharem que estou citando ela, dizendo que ela trabalha com Goétia árabe, que não é o caso. Irmão Pablo, deixar para ti complementar essa questão. Olha, eu gosto de polêmicas, gosto quando se problematiza, porque isso acaba facilitando o entendimento das pessoas, né, e dissipando a ignorância. Ignorância no sentido, no bom sentido, né? Porque as pessoas que não conhecem, então não é. Eu acredito que não seja por má intenção, mas essa obra, né, que a gente traz, ela tenta trazer à luz a ideia da parte histórica, principalmente. Por isso que tem um fôlego, né? A parte introdutória, a de trás lá de trás,
toda uma explicação metodológica, histórica, né, filosófica, sobre os conceitos, principalmente as partes etimológicas, aonde os conceitos se confundem depois em certo sentido. E aí traz toda essa confusão a posteriori no Ocidente, né? Gostaria que tivesse as perguntas para a gente objetificar mais ainda o que a gente está falando, né? O conceito de Goécia nasce na Grécia. Aliás, o termo Goécia nasce na Grécia, Goeteia, né? Depois no latim vai ressignificar. E esse termo continua se ressignificando constantemente, né? Então a gente acaba hoje nem sabendo exatamente o que é espírito, o que é daimon, o que é demônio, né? O que são entidades, divindades, deidades. Tudo virou uma grande confusão no Ocidente, porque a gente acaba misturando muitas egrégoras, muitas tradições, e a gente tem que voltar para a raiz. Então esse livro é voltado para a raiz. Então não significa que a Goécia nasceu árabe, não é exatamente isso, e não é o que a gente propõe a explicar nesse conteúdo. É que ela passou pelos árabes, né? Eles sistematizaram também, através de diversas compilações, traduções do grego, dos próprios papiros greco-egípcios, né? Os chamados PGM, mas que a sua tradição deriva lá de trás, né? Os primórdios, Antigo Egito, Mesopotâmia. Então, nada mais é que esse caldeirão cultural que a gente está tentando clarear. É porque a impressão que eu tive é que nasceu uma Goécia e ela se espalhou e cada um teve a sua versão dessa Goécia, incorporando ali as questões culturais do seu povo e cada um tocou a sua, né? Não quer dizer que existe uma verdadeira ou então uma... Falar que é verdadeira é falar de um purismo, né? E purismo cultural é uma coisa que é uma invenção. Então, nesse sentido, se os próprios egípcios constantemente ressignificavam a sua metodologia, a sua cultura. Uma coisa é trabalhar com o conceito de antigo reino, depois período tardio, né, helênico, depois a questão copta, né, junto com os árabes, depois os gregos, o gnosticismo, neoplatonismo, tudo isso acabou o hermetismo gerando novas leituras, novas abordagens, né? Então, e na verdade, vem para enriquecer. Não é para excluir, é o contrário, é integrar, acrescentar. Até porque, vamos falar em purismo, é a mesma coisa que dizer que só existe um Deus. Que só existe um Deus, então que só existe uma filosofia. E, novamente, se vamos partir de mistura, por exemplo, na própria Goétia luciferiana, Ford, no seu triângulo, usava lá os nomes Lúcifer, Hecate e Sete. Opa, mas peraí, tá usando o nome de Sete, um deus egípcio, no seu triângulo goético? Uhum. E, novamente, nada contra, adoro os livros de Ford, apenas citando como a galera não tem o que fazer e pisa no calo. Acredito que nem é tanto por ignorância. Muitos também querem ter uma desculpa para o seu comentário se aparecer, para poder dar bônus. Mas aí dica para você, meu irmão, que está com dificuldade, que precisa aparecer mais nas headlines. Faz o que muita gente iniciante faz, pega caroninha nos anúncios patrocinados que outras empresas estão pagando para comentar lá, boa tarde, que legal, e aí na alavancagem dos anúncios patrocinados o teu comentário vai na carona para quem está precisando, ao invés de partir pela ignorância, porque magia não é sistema único, como Deus também não é único. Felipe, te convido aí, só ler para nós Salmos 82, versículo 1. Peraí, vamos lá. Salmos 82. Capítulo 82, versículo 1. Eu nem vou alongar no sentido de teologia, mas só pra gente pegar esse salmo aí que é interessante. Vou buscar aqui, tá chegando. Vamos ver. Salmos 82, 1, né? O que tá escrito no versículo? Vamos ver agora. Chegando nele. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá sua sentença. Deuses. Tá, ó. Lê com calma o início. Sim, ele fala deuses. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses. Na reunião dos deuses. Então, se Deus não se multiplicou e fez uma assembleia com ele mesmo, com o pensamento dele, com a sombra dele, com o medo dele... Mas não muito longe. No próprio Gênesis fala, a Bíblia, né, a Torá tradicional, fala em Elohim, que é plural, né? Só explicando, aí tem uma explicação aqui. Segundo o pensamento dos povos antigos, cada nação tinha o seu Deus, que deveria garantir os direitos do povo que o adorava. Usando esta imagem poética, o autor mostra que o Senhor, a quem pertencem todas as nações, repreende e condena esses deuses. Tá. Pode condenar? Beleza. Mas o condenar
não tira a justificativa e dá autoridade do reconhecimento da existência de outros deuses. Mesma coisa quando diz, não adorarás outros deuses diante de mim. Novamente, está reconhecendo a existência de outros deuses. Eu posso, por exemplo, não gosto do Rafael. Então eu posso botar uma intolerância no meu Instagram. Olha, quem segue o Rafael não faz parte do meu Instagram, não precisa me seguir. Mas igual estou reconhecendo que existe o Rafael, que o Rafael é uma pessoa ali, que eu só não gosto dele. Então, Yahvé no seu direito, pode condenar, pode não gostar dos outros deuses, mas ele reconhece que existem outros deuses. Então, não existe um purismo, não existe algo único. Apenas existe o que te interessa e o que cabe na tua autoestima de aceitar. A gente vive um momento de polarização, né? Em todos os sentidos. Então, isso acaba também refletindo, logicamente, né? No sistema social, até nos sistemas mágicos, ocultistas. E a não aceitação de um sistema, por exemplo, acaba prejudicando, né, a sua própria continuidade, né? E a própria registro, a sua existência, né? Então a gente tem que ter a mente um pouco aberta para abraçar, não o novo, porque isso é velho, abraçar tradições que ficaram relegadas. E a gente conta, né, nessa parte mais teórica, histórica, por que ficou relegado a um detrimento de outras, né? Então, vivemos uma hegemonia judaico-cristã, isso é fato.